Vamos aqui então continuar, né? Nós vimos algumas formas de visualização e apresentação aí da página do navegador e modos aqui de visualização dentro do próprio Dreamweaver. Temos aqui também que trabalhar o painel de propriedades, ele é muito útil. Eu cheguei a mostrar para vocês que no modo, se eu não me engano, foi iniciante, ele fica aqui abaixo, ó. Então, vocês podem trabalhar esse painel aí com o modo iniciante, que também é interessante. Porém, aqui você fica sempre no menu arquivos, que é o que nós mais utilizaremos. E aqui também sem o menu, né, de componentes HTML. Caso você queira trabalhar com o modo padrão que eu vou trabalhar e acrescentar o painel de propriedades aqui abaixo, é muito simples. Você clica em janela, onde eu falei que tem aqui os painéis que não são exibidos. Ele é o painel propriedades, tecla de atalho Ctrl F3. Eu cliquei, ele veio aqui para o meio. Basta clicar sobre a barra cinza, a barra de título dele aqui, para você poder movimentar. Nos lados aqui eu posso redimensionar o tamanho aí do meu painel. Deixa eu só dar uma agarradinha aqui. Ok. É porque com o programa gravando, agora eu estou até vendo isso, com o Camtasia, que é esse programa que eu utilizo para gravação, ele costuma bloquear o recurso de posição, tá joia? Então, às vezes eu clico, seguro e arrasto, e ele não deixa fazer. Se eu dou pause aqui na gravação, eu consigo. Então, para movimentar ele, basta vocês clicarem aqui nessa parte, né, nessa barra superior e arrastar. Eu quero posicionar ele aqui abaixo. Então, eu vou clicar aqui sobre propriedades, ó, clicar, segurar e arrastar. O meu não vai dar justamente pelo o problema aqui que eu citei. Mas vocês podem fazer aí, arrastem ele para a linha aqui na parte inferior que ele vai se encaixar. Vou fazer com o meu aqui. Perfeito, como vocês podem ver. Então é só arrastar ele até aqui abaixo, quando ele se encaixa ele fica azul. Então ele mostra aí a propriedade para inserção. Então já podem deixar ele em qualquer local, vou explicar sobre ele. Infelizmente com o programa de gravação ele me impossibilita, né, de clicar e arrastar, de fazer alguns recursos com o mouse. Embora não vamos utilizar bastante isso aqui, então não vai fazer aí diferença. Estando em propriedades, o que isso me auxilia? Me auxilia que nem tudo eu preciso trocar no código. Vamos supor que aqui eu tenho um nível de cabeçalho 4, que é o H4. Se eu tiver no código, eu clico sobre o componente ali na parte dinâmica, né, e ele já traz para mim aqui. Ó. Então eu poderia alterar aqui, por exemplo, para um nível um pouco menor, que é um H5, lembrando que em HTML, quanto maior o número do nível do cabeçalho, menor ele fica. Percebam que ao voltar para a página aqui no modo dinâmico, o meu Reading 2, que foi o que eu alterei, ó, agora ele está com H5. Vou clicar aqui sobre ele. Percebam que ele está menor do que os outros que estão com H4. Só que eu não preciso ficar indo no código para alterar isso, tendo aqui abaixo o painel de propriedades, porque ele tem todas as informações referentes àquele nível de cabeçalho ou àquele componente em que eu clicar. Então, eu clico aqui e seleciono, por exemplo, o tamanho 4 ou o tamanho 3, o que eu quiser. Não somente aqui referente a níveis de cabeçalho. Há imagens também. Então, já isso aqui é uma imagem. Depois eu vou mostrar para vocês dentro da pasta aí, né, de arquivos do projeto salvo, do layout salvo, é uma imagem. Então, aqui abaixo ele me mostra o caminho dela. Está na pasta IMG, o tamanho, o nome dela, na verdade, isso aqui é o nome dela, .gif, que é a extensão. Aqui eu vou conseguir visualizar algumas outras propriedades, se ela tem alguma classe ou div aí pertencente, tá joia? Ela tem aqui uma classe chamada imagem responsive. Aqui a altura e largura respectiva desta imagem em pixels. Ela tem 1920, poderia aqui, ó, colocar, por exemplo, 1800, dou Enter, para que eu possa, então, redimensionar, diminuir um pouco aí essa imagem. Poderia alterar suas propriedades. Se eu não mexer aqui, ele vai colocar o tamanho padrão, que é o tamanho aí, como estava anteriormente a imagem. Então, qualquer componente, ó, componentes aqui de formulários, que nós vamos também aprender a trabalhar. Eu clico sobre esse componente, ele vai me mostrar que caso ele tenha um nome, geralmente esse nome é para trabalhar com ele no código, alguma classe inserida, quantos itens eu tenho ali dentro. Então aqui ele me mostra, ó, selected, né? Tenho 2 selecionados. Selecionar o 1, ele vai mostrar aqui então quais objetos dentro do meu componente existem. Eu quero acrescentar mais um, número 3. Então eu clico aqui em listar valores, adiciono e seleciono aqui o valor. Ok, perfeito. Então passo a ter ali um componente a mais, ó, como vocês podem ver aqui. Lá na página então em que eu havia aberto ele, deixa eu verificar aqui, foi nessa, ó. Percebam que abaixo, né, na parte onde eu tenho aqui os meus formulários, ó, ele não fica exposto igualzinho, tá lá não, tá joia? Se eu clicar, se eu não me engano, foi na opção superior aqui, ó, em N.
Eu acho que ele vai estar mostrando apenas 2 aqui. Se eu atualizar a página, recarregando ela, deixa eu salvar primeiro. Qualquer modificação que eu faça dentro do meu projeto, eu tenho que salvar. Tá? Já isso aqui nós vamos ver passo a passo. E no navegador, eu recarrego a minha página aqui, ó, e ele vai me mostrar, então, a atualização ali aplicada, a atualização feita. Então, é só para que vocês entendam que o painel de propriedades, ele te auxilia muito nas configurações para que você não precise ficar trocando tudo aqui no código. Se eu fosse trocar no código, por exemplo, eu ia colocar aqui este comando option, que é um comando HTML, né, o parâmetro aqui em que ele está selecionado ou não, o seu valor, e fechar aquele comando. Então, o painel aqui de propriedades auxilia muito aí para que você não perca muito tempo, né, no código ali trabalhando alguns recursos aí, algumas modificações.